Oi, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe mais um dia, que Deus cuide de todos nós. Nós estamos orando intensamente pelo pessoal do Lar dos Velhos, que está precisando do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção, tanto a diretoria como o corpo de funcionários, como também o corpo dos internados. Então nós queremos que a graça de Jesus esteja sobre esse pessoal todo e sobre todas as nossas famílias. Nós estamos agradecendo a Deus pela vida da Márcia e de todos que entrarem aqui, para a honra e para a glória dele. É isso que nós rogamos. Nós hoje vamos estudar o capítulo 25. O Antônio já chegou, Vânia, o capítulo 25 de Atos, e nós já estamos praticamente terminando Atos. Nós vamos chegar no capítulo 28 essa semana ainda, e você vai saber tudo da vida de Paulo. Maria Lúcia Firmino, meu amor, boa noite, tudo bem? Dá um beijo no Paulo. Oi, Nogueira e Nogueira, que fez o jardim lá da igreja, e agora mesmo em pandemia, o nosso Nogueira e Nogueira vai aguar as plantas novas. Quem passar na porta da igreja, tira uma foto e manda para nós. Viu, Ana Maria Martins? Deus te abençoe. Irenice, ô povo abençoado. Olha a Luciana aí, tudo bem, Luciana? Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar. Niete japonesa chegou. Ô Niete, Deus te abençoe, minha amada. Então vamos começar aqui. A Noemi chegando também. Vamos começar aqui. Ô Noemi, dá um abraço no Lucas aí. Dê também um abraço para Noeli. Dê um abraço para André e para todo mundo que está aí. Deus te abençoe, viu? O Antônio entrou, o Antônio chegou. Ei, Antônio, gente boa. Então vamos para frente. Silvia Barbosa, recebi as fotos de vocês. E quem não mandou foto ainda, viu, Juliana Valim? Mande as fotos para nós botarmos no nosso culto. Depois de todo o culto, nós apresentamos as fotos de todos os irmãos. Né, Janilson? Vamos lá, então. Capítulo 25. Nós agora estamos falando que o apóstolo Paulo, ele está perante Festo. E ele aqui apela para César. Então, presta atenção. Esse tal de Félix, que era o governador de Cesareia, pelo imperador romano, era o governador biônico. O imperador punha e tirava quem ele queria. Então, na época do apóstolo Paulo, esse tal de Félix, ele era muito político, ele queria agradar os judeus para que os judeus não fossem para a rua fazer movimento contra ele e não chegasse até Brasília, e não chegasse até Roma, em Jerusalém, melhor dizendo, não chegasse no ouvido das autoridades, né, Lenice, né, Nayara? E aí, tudo o que ele não queria aconteceu. Os judeus foram lá e falaram com o rei lá em Jerusalém, e o rei substituiu esse tal de Félix, foi substituído por um outro chamado Festo. Então, Félix foi substituído por Festo. E aí, nós vamos virar a página no versículo 2 em diante. A gente nota que, agora perante Festo, a hora que eles ficaram sabendo que trocou de governador, eles foram até Festo e fizeram a representação, queixando do apóstolo Paulo, falando mal do Paulo para o novo governador. Ah, Claudinha Faustino, que maravilha, Ivanilde estão aí, que bênção. Então, o que acontece aqui? Esses judeus, eles apresentaram queixa contra Paulo e eles armaram uma cilada, viu, Esther? Eles armaram uma cilada. Qual cilada? Eles chegaram e falaram para o governador, para o Festo, manda o apóstolo Paulo
ir para Jerusalém para ser julgado lá em Jerusalém. Vocês lembram que eles já tinham tentado fazer esse mesmo modelo de conspiração contra Paulo, até que o sobrinho de Paulo foi lá e contou para o Paulo, lembra disso? Aí o Paulo contou para o comandante, etc e tal. Pois eles estão tentando fazer do mesmo jeito. Fala que é para o apóstolo Paulo ir. Aí o novo governador chamado Festo falou para eles o seguinte: olha, nós estamos aqui em Jerusalém, mas eu vou descer para Cesareia, lá onde o Paulo está preso. Então, quando eu descer, vocês podem descer comigo e leva as testemunhas, que nós vamos então partir para o tribunal e julgar o apóstolo Paulo, o Paulo, mas vocês têm que ter prova. E aí aconteceu, ele falou que eles podiam acusá-lo. E agora vem o julgamento, agora vem o tribunal. Os judeus acusaram o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele não perguntou para o governador, para o julgador: olha, eles estão me acusando, mas eles têm prova? Cadê a prova deles? Eles não têm prova, né, Zé Roque? Eles não têm prova contra mim. Aí quando o apóstolo Paulo fala isso, o que acontece? Ali tinha uma política, não era diferente da dos Estados Unidos, não era diferente do Israel atual, não é diferente do Brasil, não é diferente. Tem político bom e político ruim, né, Jaime? Tem gente que é uma peste, só entra na vida pública para desgraçar a vida dos cidadãos. E tem outros que entram, de fato, representando e cuidando dos cidadãos. E esse Festo aqui era mais um sucessor de Félix. Esse Festo não prestava também. O que esse Festo fez? Ele queria também agradar os judeus. Ele era político. Ele, como queria agradar os judeus, ele chegou para o Paulo e começou o julgamento. O apóstolo Paulo pediu a palavra e falou assim: não, eu não aceito você me julgar. Eu sou romano. Eu quero ser julgado por César. Então, eu quero ser julgado em Jerusalém. Me manda para César. Eu não quero ser julgado por você. E era um direito dele de cidadão romano. Você lembra, o Paulo, a mãe dele era judia e o pai romano. Então ele era judeu e romano. Isso prolongou a vida de Paulo muito, porque ele ia, agora, depois nós vamos ver quantos tribunais o apóstolo Paulo já passou, que eu já falei para vocês. Então agora o apóstolo Paulo viu que o Festo era muito político, era muito populista. Ele pediu então para ser julgado em Jerusalém, e Paulo disse que eu quero ser julgado em Jerusalém porque eu não fiz nada, e eu quero te falar uma coisa, Festo. Você, para agradar os judeus... Oi, Jacira Cruz Correia, Deus te abençoe também. Então o apóstolo Paulo falou para Festo, o governador de Cesareia: olha, Festo, eu vou te falar uma coisa. Você, para agradar as pessoas, você está me machucando, você está sendo injusto comigo. Sabe, Felipe, você está tendo dois pesos e duas medidas. Você não está me dando um julgamento justo, porque você é muito político. Você está querendo agradar os judeus para você não ter problema. Então o apóstolo Paulo apelou para César e aconteceu um negócio nesse espaço de tempo. O que aconteceu? O rei Agripa, ele foi visitar Festo. Ô Wesley, tá bom? Ele foi visitar Festo onde? Em Cesareia. Ele saiu de Jerusalém e foi em Cesareia visitar um novo governador. E aí, quando ele estava lá com a mulher dele, o que aconteceu com Festo? Festo contou para que Félix, sabe aquele Félix que foi deposto e que Festo entrou no lugar do Félix? Então, aí ele contou para o rei Agripa: rei Agripa, esse Félix que vocês mandaram embora, ele foi embora, mas ele deixou um problema muito grande aqui para nós. Ele deixou um tal de Paulo preso 2 anos já, e esse tal de Paulo, ele não resolveu o problema, e agora ele foi embora e deixou essa bucha na minha mão.
E eu gostaria de te falar o seguinte, rei Agripa, que eu entendo, olha só, o tal de Festo, ele fez um apanhado geral de tudo que tinha acontecido por rei Agripa. E eu vou falar o apanhado geral para você, porque os que não viram lá atrás já vão relembrar do versículo 15 até o 20, mais ou menos. Você entende tudo que aconteceu até aqui. Diz assim, que eles, esse Paulo, que os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eles foram em Jerusalém pedir para ele ser condenado. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os acusadores e apresente defesa. Isso o Festo está falando para o rei Agripa. Que o Festo estava em Jerusalém, apareceram acusadores, só que o Festo falou, não podemos fazer isso sem que apresentem de fato as provas e que o tal do acusado apresente defesa. E aí vem no versículo 17, do capítulo 25, de sorte que chegando eles aqui, sem nenhuma demora, no dia seguinte, olha, eles vieram correndo para ir contra o apóstolo Paulo. Assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Aí o apóstolo Paulo chegou no tribunal. Quem estava lá? Os acusadores de Paulo e o Festo. E a cidade inteira para saber o que ia dar naquele julgamento. Olha que situação. Então fala, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. E aí ele conta para o rei Agripa que o problema desses acusadores e do tal Paulo era problema de religião, não tinha problema nenhum de cidadania, não tinha problema nenhum de rebeldia contra o governo. Aí então o próprio rei Agripa, ouvindo com maior interesse, o versículo 19 fala desse jeito. Gente, isso aqui, presta atenção para você ver o que o tal Félix falou para o rei Agripa do apóstolo Paulo. Traziam contra Paulo algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente acerca de um morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Quantas pessoas já zombaram de você que me ouve por falar que Jesus está vivo, né? Não crê em Jesus, isso é antigo. E o apóstolo Paulo morreu por causa dessas afirmativas. Essas afirmações mataram o apóstolo Paulo. E aí no versículo 20, ele fala, estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queriam ir para Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Bom, então agora o apóstolo Paulo pediu para ir para César e vai, independente de qualquer coisa. Aí nós vemos Festo, ele falando ao rei Agripa. O rei foi com a esposa. Veja bem, a esposa dele, pomposa, com vestido de seda, com coisa de brilhante, esmeralda, anel de ouro, aquele sapato de salto alto, chama Louboutin, por baixo é tudo vermelho o sapato, é só gente rica que usa aquele sapato. Alguns pobres que estão me ouvindo nunca nem viram esse sapato, eu só vi no cinema, e minha mulher falou assim, aquele lá é o sapato da mulher do rei. Aí é que eu fiquei sabendo, entendeu? Então, por favor, ela estava com essa roupa toda bonita, e a Bíblia fala que o rei, além de estar acompanhado da esposa, ele estava acompanhado dos principais, dos maiorais políticos, ministros, os caras que tinham na época, era os caras. Oi, Ione, tudo bem? Então diz assim, no versículo 23 em diante, então diante de todos, Festo fala que não viu nenhum mal para mandar o apóstolo Paulo a César, porque não tinha acusação plausível.
Paulo fala, Festo fala isso para o rei. E agora? Agora nós vamos ver, finalizando esse capítulo 25, que Paulo agora ele está na frente do rei. Ele está sendo julgado pelo rei. E vamos ver o que vai acontecer, porque até então o Paulo não discutiu. Ele vai apresentar a sua defesa perante o rei Agripa amanhã, no capítulo 26. Mas presta atenção uma coisa. Você se lembra que Paulo já esteve perante quais tribunais? Primeira coisa, eles levaram ele perante o Sinédrio. Sinédrio, que é a cúpula dos judeus. O Sinédrio ficou com medo de julgar Paulo, mandou para Félix. Félix fez aquele primeiro julgamento. Depois de Félix, agora ele foi julgado perante Festo. E agora, perante Festo, o apóstolo Paulo pediu para ir para César. E ele vai. Mas antes de tudo isso, tem agora o apóstolo Paulo sendo julgado pelo rei Agripa. Mas isso nós vamos ver amanhã. Presta atenção, amanhã. Só para você ver como é interessante a Bíblia. Amanhã nós vamos saber o Paulo discursando perante o rei Agripa, e o Paulo é interrompido por Festo, e aí Paulo, o rei fala assim: se esse Paulo não tivesse pedido para ir para frente do César, eu o mandaria soltar, porque esse homem não fez nada errado. Mas depois dele fazer o discurso, e ele não mudou o discurso porque ele estava indo preso. O Paulo nunca mudou o discurso por causa da ocasião. O Paulo nunca deixou a mensagem terceirizada para que outro pregasse. O apóstolo Paulo era chique demais. Nós temos que aprender com ele. Ele perante esses tribunais, perante o Sinédrio, perante o tribunal do Sinédrio, perante o tribunal do Félix, perante o tribunal de Festo, perante o tribunal de Agripa, ele não arredou o pé. Ele falou que Jesus Cristo ressuscitou. Vamos então deixar para amanhã no capítulo 26. Amém? Que Deus te abençoe. Ore, leia esse capítulo 25, leia o 26, para quando a gente terminar no capítulo 28 de Atos, você sabe tudo direitinho. Aí sabe o que a gente pode fazer? A gente pode estudar as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para essas igrejas que ele passou na viagem. Tá certo? E podemos estudar coisa no Velho Testamento também. Eu acho melhor estudar as questões de Paulo, porque nós estamos com a cabeça fresca sobre Paulo. E quem perdeu alguma aula pode ir, com certeza, que está tudo no YouTube. Oh, beleza. Deus abençoe Jacira, Deus abençoe Niete, Deus abençoe Maria Lúcia e todos que estão aqui e os que ouvirão depois. Que a graça de Jesus seja com todos, hoje e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Até amanhã às 18h30.